Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal e dessa vez a gente voltou com uma espécie de quadro aqui que vocês gostaram. A gente trouxe uma primeira vez, semanas passadas, falando um pouco da rescisão do Martínez, da chegada do Zaccaria, de tudo que vai acontecendo no Corinthians. Então mais uma vez a gente está trazendo aqui para vocês um vídeo opinativo para a gente falar um pouquinho do que vem acontecendo com o nosso time nos últimos dias. Que é bastante coisa. Cara, tem muito assunto bom para falar. A gente vem aí de uma semana bem turbulenta do Corinthians, seja dentro de campo por eliminação, fora de campo por possível venda de jogador, contratação de outro jogador, negociação que acabou não dando certo. Estamos em um período também de final de janela. Nesse momento estamos gravando no dia que esse vídeo vai sair, né, terça-feira. Então, muita coisa legal para acontecer. Então, chega mais. E já sabe, rapaziada, se você gosta de vídeos como esse, vídeos opinativos, que a gente vem aqui com vocês passar a nossa opinião, passar um detalhamento a mais sobre a nossa visão, sobre algumas negociações, algumas etapas do Corinthians, já deixa aqui embaixo. Se você gosta, talvez, quem sabe a gente não pode trazer com mais frequência para vocês. É isso, vamos começar então aí falando do primeiro assunto da grande polêmica aí dos últimos dias do Corinthians, que foi a venda do André, que acabou não acontecendo de última hora. O Corinthians acabou recebendo uma proposta de 25 milhões de euros do Milan pelo volante André de 19 anos. Por ter só 70% do passe dele, o Corinthians teria direito a 17 milhões de euros desse valor, sendo que 15 milhões de euros eram fixos, mais 2 milhões de euros em bônus conquistados pelo André com a camisa do Corinthians. Se ele tivesse, se eu não me engano, mais 20 partidas com 45 minutos até o meio do ano, quando ele ia se transferir para o Milan, o Corinthians teria direito a mais 2 milhões de euros. O problema é que essa negociação seria feita de maneira parcelada, o Corinthians recebendo 5 milhões de euros, esse ano, 5 milhões de euros na temporada que vem e 5 milhões de euros em 2028. Foi um escárnio, uma negociação que a gente já falou aqui, todo mundo já concorda com essa opinião. Acho que 99% da torcida também acha que era uma negociação muito abaixo dos moldes atuais do futebol brasileiro, do futebol mundial até, que está muito inflacionado hoje em dia. A gente vendendo um jogador que era uma joia por um valor que não mudaria a realidade do Corinthians e por um moleque que poderia valer muito mais. Se a gente estivesse vendo aqui uma negociação de 17 milhões de euros à vista, nesse momento para o bolso do Corinthians, poderia ser um grande alívio financeiro que ajudaria demais o Corinthians a pagar suas contas. Mas a gente avaliando num cenário onde tem um pagamento parcelado e um pagamento abaixo do que a gente espera, é um moleque que a gente vê com potencial muito grande de Europa, de já chegar pronto para lá, potencial de seleção brasileira para o futuro. Ia ser mais um garoto que ia ser vendido por um preço muito abaixo do que a gente espera. Eu acho que todo torcedor corintiano olha pro André com a pretensão de ser a maior venda da história do Corinthians, que já seria com esses 25 milhões de euros, mas com um valor muito abaixo, com uma maneira muito negativa de receber esse dinheiro, que não ia conseguir ajudar o Corinthians no imediatismo que a gente necessita. Por conta disso, o Osmar Stabile acabou recuando na negociação e nesse momento a informação que a gente tem é que está vetada. As negociações ainda continuam com o Milan, nada foi sacramentado, nenhum ponto final foi dado ainda nessa história, mas o que a gente tem de informação até o momento é que o Corinthians, nesse momento, toparia negociar o André recebendo 22 milhões de euros. A parte do Corinthians ser 22 milhões de euros, aí o pagamento depois a gente vê se é parcelado ou não. Nesse momento a informação que a gente tem é essa. A informação do Bruno Andrade da ESPN que ele publicou tem nenhuma hora. E até o momento, essa é a última atualização que a gente tem do caso. A nossa opinião, eu acho que é a sua também, que foi um grande acerto da diretoria do Corinthians não vender o André nesse momento por esse valor, principalmente considerando que se ele fosse negociado nesse momento, ele só ia reforçar o Milan em julho, quando abre novamente a janela de transferências, porque nesse momento a Itália está fechada. A do Brasil ainda está aberta no dia de hoje, mas a da Itália já está fechada, então ele seria jogador do Corinthians até julho e depois se transferia. Esse período de 3 meses, o André poderia muito bem se valorizar, muito bem valer muito mais do que esses 25 milhões de euros que o Milan estava querendo pagar nesse momento. Um jogador extremamente jovem, titular do Corinthians, que acabou de completar 6 meses de profissional. Ele estreou profissionalmente, se não me engano, contra o Fluminense em setembro do ano passado. Então ele acabou de completar 6 meses e ele seria vendido com nenhum ano de casa. É um jogador que ainda tem uma margem muito grande de potencial para se evoluir no Corinthians e propriamente lá na frente ser vendido por um dinheiro muito maior do que esse que acabaria caindo na conta do Corinthians em março de 2026. Seguinte, rapaziada, estamos agora no dia 3 de março de 2026. A gente está falando de um Corinthians em reformulação, agora com o Osmar como presidente e um Marcelo Paz que chegou para essa função de gerente de futebol, executivo de futebol, no começo do ano. Então o Marcelo Paz tem aí cerca de 3 meses, uma faixa aí de 3 meses de trabalho sob o comando do Corinthians. Até o momento,
tudo o que foi dito sobre o Marcelo Paz, da nossa parte, da parte dos torcedores do Corinthians, acredito eu, da parte da mídia, tudo foi muito positivo, porque de fato esse começo de trabalho dele no Corinthians é interessante. O Marcelo Paz, ele pega o time do Corinthians precisando de reforços, precisando de lacunas, e ele trouxe o Pedro Milans para a lateral direita, Gabriel Paulista para a zaga, reforçou o meio de campo, trouxe peças de velocidade que o Dorival pedia no Corinthians há muito tempo, desde o ano passado, desde que ele chegou, ele insistia nesse esquema e pedia jogadores de lado de campo, e sim, o Corinthians conseguiu trazer agora. Então, até o momento, a passagem do Marcelo Paz do Corinthians, ela tem muitos mais fatores positivos do que negativos. Seja em contratação, acho sim que é uma gestão até o momento que vem sendo mais transparente, que vem jogando mais a limpo com o torcedor. E agora, no dia 3 de março, 2 de março, dia 1º de março, nesses primeiros dias desse mês, que a gente consegue pontuar a primeira coisa negativa desse novo trabalho da diretoria do Corinthians, que é justamente essa negociação do André. Falando aqui claramente, para a gente passar a nossa opinião 100% verdadeira, falo isso sem pestanejar. O Corinthians cogitar vender o André por 17 milhões de euros do jeito que o mercado está hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Não é algo que dá para aceitar. E aí a gente culmina nesse fato a entrevista do Marcelo Paz no final de semana, que foi um pouco desastrosa, os recentes movimentos do Corinthians de deixar claro que precisa vender um jogador e parecer que está se apressando muito para isso, parece que está querendo se livrar cada vez mais de alguns jogadores para conseguir ter esse dinheiro logo. Juntando tudo isso, para mim é um momento complicado da diretoria do Corinthians, sobretudo do Marcelo Paz, em relação à venda desse jogador, porque que nem você adiantou, o André é um menino de 19 anos de idade, que está começando agora no profissional do Corinthians, tem pouco mais de 20 jogos pelo clube, tem 4 gols já pelo profissional, e é um cara que hoje é titular indiscutível desse time do Corinthians. Não tem como você imaginar o time do Corinthians para 2026 sem ter o André no meio de campo. Talvez hoje seja o melhor ou um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada. Um dos mais regulares, pelo menos ele é. É um cara que já foi importante em muitos jogos grandes do Corinthians da temporada, que demonstrou um alto nível em Supercopa, um alto nível em clássicos, até mesmo na eliminação do Corinthians para o Novo Horizontino. Na nossa opinião, a gente falou isso aqui no pós-jogo, foi um dos poucos que conseguiu se salvar com o futebol dentro de campo, apesar ali da falha no gol dos caras, num geral o André fez sim uma boa partida, então não existe nesse momento, ainda mais momento de janela europeia fechada, o Corinthians cogitar vender o André por esses valores. E aí eu acho que entra muito também num ponto de imaturidade, de falta de malícia dessa diretoria do Corinthians nesse momento, porque, pensa comigo, qual que é a chance do André, até o meio do ano, não receber uma proposta de valores maiores? Ou não receber uma proposta pelo menos compatível ao do Milan nesse momento? Por que o Corinthians não poderia ter um pouco mais de calma e renegociar e pedir uma contraproposta, que nem a gente está vendo agora, e esperar outros valores chegarem? A gente sabe que a Liga Italiana hoje não é uma liga que paga muito bem, não paga que nem a Premier League paga, não paga que nem a La Liga paga, e o André sim teria a condição de jogar em outras ligas sem ser a Liga Italiana. Então, para mim faltou muito do Corinthians nesse momento ter um pouco de calma, ter um pouco de paciência, porque é um jogador que vale muito mais de 17 milhões de euros e que ia se valorizar e que iam chegar propostas maiores do que isso. O Corinthians quis se apressar, o Corinthians quis garantir essa venda, e essa venda só não aconteceu muito por conta de 2 fatores, que aqui a gente tem que enaltecer demais. Primeiramente, torcida do Corinthians, que cobrou, que fez protesto, que se indignou com, de fato, a vergonha que seria essa venda. E a gente pode falar, e o Dorival Júnior, cara. O Dorival teve um papel fundamental para o Corinthians não conseguir vender, para o Corinthians não vender o André. Porque na coletiva que ele fez contra o Novo Horizontino, ele deixou muito claro a insatisfação dele, muito claro o quanto que o Corinthians estaria sendo prejudicado financeiramente e esportivamente com essa venda, e acendeu um sinal de alerta. Na própria diretoria, na própria torcida do Corinthians, acho que o Dorival teve um papel fundamental nisso, né? Me preocupa, a gente até participou da live do Alambrado Alvinegro ontem, foi bem legal, se você quiser conferir já está no ar, aí foi ontem ao vivo, mas eles deixam salvo, dá para conferir lá, e a gente falou bastante sobre essa venda do André, sobre essas questões que estão envolvendo o Corinthians na atualidade, o Dorival, a coletiva do Dorival, e cara, ficou muito evidente o quanto que parece que falta uma comunicação
entre os setores, né? O Marcelo Paz vai na entrevista que ele deu para o Benja e fala que todo mundo dentro do Corinthians estava alinhado no mesmo propósito. Todo mundo sabia que o Corinthians ia ter que vender jogadores esse ano. Seja agora, seja no meio do ano, o Corinthians principalmente ia ter que fazer uma receita ali com venda de jogador para conseguir bater a meta para esse ano. E o Marcelo Paz frisou, Dorival sabe disso, Stabile sabe disso, eu sei disso, né? O próprio Marcelo falando, todo mundo está alinhado nesse propósito. E aí, cara, poucos dias depois, surgiu uma negociação pelo André e o Dorival mostrar tanta insatisfação e mostrar tanta surpresa assim na coletiva, é algo que pelo menos me acende um alerta, né? Nada contra o trabalho do Marcelo no Corinthians, eu acho que nesse momento ainda é um cara de muitos elogios, mas me acendeu um alerta, porque parece que faltou uma comunicação. A venda do André, claramente para mim, ela passou muito mais por um lado do que por 2, por 3 lados, do que algo uniforme entre todas as partes. Cara, me preocupa, até o momento eu aprovo o trabalho do Marcelo Paz no Corinthians, eu acho que conseguiu sim enxugar a folha salarial, fazer boas negociações, se livrar de Félix Torres, trazer jogadores importantes também aí para essa temporada, conseguiu uma renovação com o Angileri, que não é nada de uou, espetacular, mas foi sim um reforço importante, principalmente considerando o Hugo e a própria lesão dele. Mas cara, me incomoda muito alguns discursos do Marcelo Paes. Esse papo dele falar que o valor de mercado do André, quem diz é o mercado, ou seja, quanto vale o André? Pô, quanto quiserem pagar. Se chegar a proposta de 20, 25 milhões de euros, é isso que ele vale. Esse discurso pra mim não cola. Quem afirma quanto vale o jogador é o clube. É o clube. Esse jogador é meu, ele joga no meu time. Pô, mano, por quanto eu toparia liberar esse cara? Pô, eu acho que uns 50 milhões de euros. Então é isso que ele vale. Você entende que um jogador do seu clube vale 50 milhões de euros porque esse é o rombo que faria no seu clube se ele sai. Hoje o André, uma saída dele é muito mais prejudicial do que 17 milhões de euros entrando na conta do Corinthians. Esportivamente falando e financeiramente, porque seria um prejuízo, porque ele vai valer muito mais no futuro e com toda a certeza do mundo eu afirmo isso. Assim como foi o Murilo. O Corinthians vendeu o Murilo por 12 milhões de euros. Hoje o Murilo, por valor de mercado, vale 55, ou seja, ele vai ser vendido por muito mais quando ele for negociado. E hoje isso é outra questão que também me preocupa no Marcelo Paes. Ele vir na coletiva e citar o transfer market para dizer que não tem valor de mercado do jogador é uma parada inacreditável, pô. Eu vi hoje um vídeo do Drew no TikTok que ele fala, pô, o valor de mercado do André, simulando uma conversa, né, do Dorival, do Osmar Stabile, do Marcelo Paes, ele simulando essa, ele fala como se fosse o Marcelo Paes, o André tem valor de mercado de 0 milhões de euros, segundo o Transfer Market, então estão vendendo ele por 17, estão vendendo ele por 17 milhões acima do valor dele, olha que baita negociação. É de um amadorismo inacreditável, cara, você usar o Transfer Market como referência para vender jogador. Aquilo ali não é feito por ultimate especialistas no mercado, por gerentes de clubes. Não, é um site. Nada mais é do que isso, um site de informações de avaliação de mercado, mas não é lá que você usa como base para vender seus jogadores. Então acho que é um discurso preocupante do Marcelo Paes, eu acho que tem que recorrigir essa rota urgentemente. Talvez fosse um modelo de negócio que fizesse sentido no Fortaleza, onde, com todo respeito, é um clube que tem menos investimento, tem cifras mais baixas do que o Corinthians em todos os quesitos, em termos de investimento dentro do clube, em termos de valor de dívida, sobre o quanto que tem que arrecadar, sobre o valor que arrecada anualmente, o valor que gasta anualmente também, são coisas completamente diferentes, mundos completamente diferentes. E talvez fosse um movimento de mercado que funcionasse para você gerir o Fortaleza. Para gerir o Corinthians não funciona. É um nível muito acima do esperado. A gente, na live, inclusive, o Diego, ele fala bastante sobre o nível do futebol nordestino hoje que mudou, já é bem mais elevado, que tem tanta pressão quanto. E eu concordo, estou de acordo. Só que em termos de gestão de clube, não tem nem comparação. Você gerir um Fortaleza, você gerir um Corinthians. Eu acho que o Marcelo Paes ele tem capacidade para fazer mais, para se inteirar mais sobre como funciona o mercado e qual que é a necessidade do Corinthians hoje, principalmente no quesito de vender jogador. No quesito de comprar, a gente já vê que ele entendeu a ideia, que é oportunidade de mercado, jogadores por empréstimo, jogadores baratos, jogadores que não vão comprometer o caixa do Corinthians. Isso eu tenho certeza que aconteceu até o momento. Todas as contratações do Corinthians foram feitas com aval do departamento financeiro e entendendo que não vai ser um rombo na gestão financeira do clube ao longo do ano. Agora, uma venda como essa também não vai ser uma salvação financeira do Corinthians ao longo do ano. E se você vai vender um desses moleques,
tem que ser por um preço que vale muito a pena. Não a primeira proposta que aparecer e sem ter sequer uma contraproposta, porque aparentemente teve uma proposta do Benfica no final do ano passado de 12 milhões de euros, que era um valor ridículo, completamente irrisório. Hoje a gente vendendo por 25 tem direito a 17 e parcelado ainda por cima, não vai mudar nem um pouco a realidade do Corinthians. Então calma, gere esse moleque, gere os outros ativos do Corinthians também. O que estão fazendo com o Yuri Alberto com relação ao mercado, eu acho extremamente louvável, entendendo que o Corinthians tem uma fatia muito curta do jogador e tem que entender quando que vale a pena vender, e o mesmo tem que valer para os moleques. Seja para André, seja para Bidon, para o próprio Hugo que está sendo sondado no mercado, o Mateuzinho também já foi falado sobre. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões e abrir o olho, porque a gente já viu aí há vários anos o Corinthians sendo maltratado pelo mercado, pela sua própria diretoria, que vende na primeira proposta que vem. Eu nunca vou me esquecer, mano, de 2018, quando o Corinthians vende seu melhor jogador, que era o Rodriguinho, por 6 milhões de euros na primeira proposta que apareceu. Com o André Santos... Por Arauz. Também, para trazer o Arauz por praticamente o mesmo valor. E com o discurso do André Sanches de, se o jogador quer sair, ele vai sair. Claro que não, cara, ele tem contrato. O dono do passe do jogador é o Corinthians, não o jogador. O André tem 30% do passe dele, o André é dos empresários dele. A palavra final não é de quem tem 30%, é de quem tem 70%. É de quem paga o salário do moleque, é de quem coloca ele pra jogar, é de quem formou esse moleque. Então, o mais beneficiado da negociação, sem sombra de dúvidas, tem que sempre ser o Corinthians. E mais uma vez, não ia ser. E o Corinthians, cara, pra finalizar esse assunto do André, ele tem que começar a passar uma postura diferente pro mercado. Eu concordo com você, essas falas, elas repercutem, e a gente acha que isso não muda, que é só uma entrevista, que é algo fora de contexto, mas que sim repercute muito no mercado. Dá recado. É só a gente ver exemplos recentes. O Flamengo, com seu presidente, o grande BAP, não foi falar no final do ano passado que tinha 1 bilhão para investir e que ninguém ia gastar mais que o Flamengo nessa janela e que o Flamengo ia montar um timaço e ia continuar ganhando tudo? Ele falou isso, automaticamente, quando o Flamengo tentou contratar o Caio Jorge, o preço do Caio Jorge triplicou. Quando o Flamengo consultou o Breno Bidon, o preço, a consulta, duplicou. O Flamengo teve que pagar 42 milhões de euros no Paquetá e talvez, se não tivesse passado esse recado de que tinha 1 bilhão, que tinha muito dinheiro, teria pagado menos. Porque isso reflete. Não dá pra gente achar que tem bobo, que tem engenho no futebol. O cara escuta um Flamengo falando que tem 1 bilhão e ele vai vender por valor abaixo? Pelo valor que outros clubes que têm menos venderiam? Claro que não. Ele vai tentar sugar o máximo, vai tentar tirar o máximo desse clube que tem muito dinheiro. A mesma coisa acontece do lado reverso, daquele clube que não tem muito dinheiro e não tem muita credibilidade no mercado, que é infelizmente o caso do Corinthians. A partir do momento que você chega no mercado e fala que o preço do jogador é definido pelo que os outros clubes podem pagar, que o valor do cara vai ser em base a sites como o Transfer Market. Que você tá desesperado para vender jogadores no meio do ano. O Corinthians vai precisar vender, não tem como, vai ter que vender alguém. O que o clube europeu vai entender? Eu preciso gastar uma bala nesse moleque? Eu preciso vir aqui e colocar todos os meus esforços para contratar esse cara? Não. Se eu colocar uma pichincha, esse clube vai aceitar. E por que vai aceitar? Porque nos anos passados também venderam tal jogador por uma pichincha, que nem foi o Murilo. Porque a maior venda dos caras é só 20 milhões de euros, eles nunca conseguiram tirar tanto valor. Ou você acha que... e eu tô falando isso aqui com todo respeito, tá? Não tô colocando o nosso rival acima nem nada. Mas hoje a gente tem que ser honesto de falar que o Palmeiras tem uma credibilidade maior do que o Corinthians no mercado, em relação a vendas. Você acha que o Napoli foi lá no Palmeiras e ofereceu 40 milhões de euros no Alan, porque o Alan vale 40 milhões de euros? Obviamente não vale. Mas é porque sabe que para tirar jogador do Palmeiras, para tirar cara importante do time deles, que eles não precisam vender, vai ter que gastar uma bala. Vai ter que ir lá e gastar todo o pataco. Gastar 40, 45, 50, senão não vai contratar. O Corinthians ele precisa mudar um pouco a postura. E eu sei que é diferente. A gente precisa vender. Não dá para o Corinthians desperdiçar 40 milhões de euros, 35 milhões de euros. Não dá, cara. Nossa maior venda da história, que nem eu falei, foi o Moscardo, que foi 20. Não dá para o Corinthians também achar que vai chegar a gente pagando 60 no Yuri, 50 no André. Não é assim. Mas o Corinthians tem que passar um recado de time grande no mercado. De time que sim, tem um tamanho expressivo, tem uma vitrine expressiva e que tem jogadores de talento e de potencial no seu elenco. Tem que valorizar esses caras. Não é vender por qualquer preço. E essas frases, essa negociação do André, só deprecia ainda mais o clube no mercado da bola. Eu falei isso para você antes de gravar o vídeo, eu reitero aqui. O Corinthians não tem como qualquer um dos três, André, Breno Bidon e Yuri Alberto,
Não tem como o Corinthians não fazer, pelo menos, um deles a maior venda da história do clube. Os 3. Tem que ser os 3. Não tem como o Bidon sair por menos de 20, o André sair por menos de 20, o Yuri Alberto, o Corinthians tem 45%. É difícil vender só os 45%? Sim. Mas para os 45%, o mínimo é uns 20 e pouco. O mínimo só para o Corinthians é uns 20, 21, 22. E se não aparecer... Negociação completa você vê depois. E se não aparecer, não vende. Deixa o cara aí. Foca em vender outros jogadores. Foca em formar o Guinegão, o Dieguinho, até mesmo o André, o Bidon valorizar e vender esses caras. Entendeu? Eu concordo com você. O Corinthians ele tem que impor. Não é que eu preciso disso. Esse jogador vale tanto. Se não for tanto, não vai embora. Bom, vamos para o próximo assunto então. Fechado aí o caso do André. Vamos falar então do caso dos goleiros do Corinthians. A gente amanheceu hoje com a notícia que o João Ricardo ele foi reprovado dos exames médicos do Corinthians, uma negociação que já estava sacramentada há um tempo. O Corinthians que está em busca de goleiro reserva desde o ano passado. Hoje o Corinthians só tem moleques da base para fazer essa função, que é o Cauê e o Felipe Longo. E o Felipe Longo, nesse caso, está machucado no momento. Até o Gustavo Milanes, da base, que tem só 16, 17 anos, vem sendo relacionado para alguns jogos do profissional. O João Ricardo ia chegar por empréstimo do Fortaleza, que nesse momento está na Série B, só que ele vinha se quebrando uma lesão no ombro. E hoje ele foi reprovado nos exames médicos do Corinthians. Eu não sei se foi por essa mesma lesão ou se foi por algum outro motivo, mas o fato é que a negociação melou e o Corinthians nesse momento está sem goleiro reserva, fora os moleques da base. É ruim, porque é uma questão que a gente já vinha tratando como importante, no caso do Corinthians, ter um goleiro um pouco mais confiável, porque ano passado, em vários momentos de lesão do Hugo, o Corinthians não teve confiança no seu goleiro. O Felipe Longo, apesar de ter feito um jogo memorável contra o Vitória, com uma bela defesa, o Cauê fez um jogo até que seguro, a última partida dele contra o Juventude, a gente não tem nenhum recorte, nenhuma amostra que demonstre que a gente tem algum goleiro pronto para ser reserva do Corinthians. Então, esse que é a grande questão nesse momento, e principalmente, a gente não tem um goleiro para fazer sombra nesse momento, porque é uma questão a ser olhada com atenção. A questão do Hugo, que existe sim uma possibilidade dele sair no meio do ano. Ao que tudo indica, ao que as notícias estão falando, é que o Hugo tem interesse em jogar na Europa no meio do ano pós-Copa do Mundo. Uma Copa onde ele tem muita intenção de jogar, onde ele está muito bem cotado para ser o terceiro goleiro do Brasil na Copa, elevando o passe dele, elevando os olhos da Europa. Um goleiro que é muito destaque aqui no Brasil, principalmente pela questão dos pênaltis, e que deve levar ele também para a Copa do Mundo por conta disso. O Hugo ele também rebateu as notícias, né? Ele estava quieto no canto dele, do nada amanhece com essas, mas a informação que eu já tinha antes disso é que o Hugo sim tem uma vontade de sair no meio do ano, que tem sim uma conversa bem encaminhada com o Milan, que hoje tem uma questão contratual complicada com o seu goleiro titular, que é o Maignan, que é o goleiro da seleção da França, e que talvez ele vá sair ao final da temporada, e o Milan está em busca de uma reposição. Talvez seja a grande chance do Hugo de chegar na Europa e ser titular em um time expressivo. Mais uma vez o Milan sendo uma pedra no nosso sapato, aparentemente. Mas é uma questão que o Corinthians tem que olhar com muito cuidado. O gol do Corinthians hoje mais uma vez está ameaçado. Mais uma vez, como foi em 2024, onde a gente se viu sem goleiro nenhum e tendo que apostar no Donelli. Talvez hoje a gente esteja numa situação onde a gente tenha que no meio do ano apostar em mais um moleque da base. Porque o Corinthians está com muita dificuldade no mercado para achar esse goleiro, para ser reserva e para eventualmente poder ser um titular. O João Ricardo ia ser esse cara? Pô, não sei. É um goleiro que vinha de lesão, já tem 37 anos de idade, mas é um cara que em 2024 foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que poderia sim dar conta do recado caso o Hugo se lesionasse ou eventualmente saísse do Corinthians no meio da temporada, mas também é um goleiro que nunca se provou em time grande, então é uma questão complicada. O Corinthians liga assim o sinal de alerta e tem que começar a olhar com mais atenção para os goleiros, porque corre risco de não ter nenhum goleiro reserva agora até o meio do ano pelo menos, e corre risco também de no meio do ano perder o seu goleiro titular. Cara, sobre a chegada do João Ricardo, que foi cancelada por conta dos exames médicos, eu tô com você nessa. Não sei o que o público pensa, mas o João Ricardo, para mim, hoje ele chegaria no Corinthians para ser uma boa sombra pro Hugo, um bom reserva e só. Eu não acho que o João Ricardo ele tenha que ser, se ele tivesse vindo, solução. Ele tivesse que ser a solução do Corinthians e ser o titular da meta quando que o Hugo saísse, se o Hugo acabar saindo no meio do ano. Para mim, já chega a um nível acima do que o João Ricardo, na minha visão, pode entregar hoje para o Corinthians. Seria um bom reserva, acabou não acontecendo. E aí, assim, eu não vejo como a gente criticar o Corinthians nessa negociação. Se o cara foi aprovado nos exames médicos, é a gente acreditar no departamento médico do Corinthians, que avaliou, viu que o cara não tinha condição, e é isso. Seria um contrato até o final do ano, que seria benéfico para o clube, mas se é um jogador que hoje não pode entregar fisicamente, infelizmente não vai ser contratado,
vida que segue, bola pra frente, e o João Ricardo continua a vida dele no Fortaleza e o Corinthians continua a sua vida sem o João Ricardo. O que não invalida a necessidade do Corinthians de buscar um goleiro reserva nesse momento. Não vejo como Cauê, como Felipe Longo, como até o menino da base que você citou, terem know-how nesse momento para assumir a bucha do Hugo não estar disponível para uma partida. Até porque o Corinthians nesse ano vai ter que conciliar Libertadores, com Brasileirão, com Copa do Brasil. Você tem ali a Copa do Mundo no meio do ano, você tem também alguns amistosos de seleção brasileira. Você tem elementos para o Hugo não estar à disposição. E não dá para confiar, colocar a mão no fogo numa partida de Libertadores, numa partida de mata-mata, num clássico no Campeonato Brasileiro, no Felipe Longo. Até mesmo no Cauê, que para mim, dos que jogou até o momento, foi o que mais me agradou. Tudo bem que jogou uma partida só, mas me passou mais confiança do que o Felipe Longo. Eu preferiria testar o Cauê do que o Longo nesse momento. É só um detalhe, desculpa, que eu não sei se todo mundo sabe, o Corinthians também emprestou o Donelli pro futebol saudita até o meio do ano. Então também é importante lembrar que é mais um goleiro que não faz mais parte do elenco. São realmente os mais inexperientes mesmo. É o Longo que tem um pouco mais de rodagem, o Cauê que tem um jogo e só. É o que o Corinthians tem nesse momento aí no plantel profissional. Eu acho que o Corinthians ele precisa ainda buscar um goleiro no mercado de transferências. É complicado agora, porque a janela está fechando, fecha hoje a janela. Mas como que a janela vai até dia 27 de março? 27 de março, a janela nacional. A janela nacional, principalmente para os destaques dos estaduais. Cara, eu não seria contra o Corinthians investir em um goleiro mais desconhecido. Um cara realmente um pouco mais experiente, sem tanta rodagem, sem ser tanto badalado para ser esse reserva. Eu não acho que o Corinthians ele precisa ter um goleiro titular e um reserva de altíssimo nível, sabe? Mas precisa ter um cara que minimamente consiga segurar as pontas sendo reserva do Hugo. Agora, se o Hugo sair no meio do ano, aí esquece, né? Aí a conversa é outra, aí já realmente liga um sinal de alerta, aí já vem uma preocupação muito grande. Tudo bem que assim, o Corinthians ele se acostumou com goleiros eternos, que nem o Cássio, que ficou 12 anos no clube, o Ronaldo, que ficou muito tempo no clube, até mesmo o Júlio, que ficou muito tempo no clube. O Gilmar ficou também 11 anos. O Gilmar ficou uma porrada, o Walter foi muito tempo reserva do Corinthians, mas a gente sabe que isso não é o normal, né? O normal mesmo é um jogador que tenha destaque, fica ali 3, 4 anos no clube e ser vendido. Isso acontece muito no futebol brasileiro. O problema é que eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se o Corinthians conseguiria uma reposição à altura do Hugo. Um cara do mesmo nível de decisão, de protagonismo, mesmo nível técnico e com a mesma identificação. E que fosse tão barato quanto ele foi também. Então, a gente viu, o quanto que a gente não viu o São Paulo e o Palmeiras sofrendo em reposição de goleiro depois que o grande ídolo deles na posição saiu. O Corinthians conseguiu, deu a sorte grande, tirou pro alto e conseguiu a façanha de trazer um cara tão pica quanto. Não vou colocar no mesmo patamar do Cássio, mas é um cara protagonista igual, que chama responsabilidade igual, que é decisivo igual, que é um baita goleiro também. Conseguir isso uma outra vez, cara, ainda mais a realidade do Corinthians eu acharia bem difícil. Então, apesar da vontade do jogador, o Corinthians tem que tentar de qualquer jeito manter o Hugo, pelo menos na minha visão, oferecer um projeto a longo prazo pro cara. Se a gente tá falando aí da questão da venda do André, o Corinthians também, se for vender o Hugo, mais uma vez, o Corinthians tem que ser o mais beneficiado dessa situação. Hoje, esportivamente, perder o Hugo seria uma tragédia. Mas se vem um preço inacreditavelmente alto, às vezes realmente não tem muito o que fazer. Só que é uma situação complicada. O goleiro tem valor de mercado mais baixo. O Corinthians recusou 2 propostas de 10 milhões de euros pelo Hugo já, uma do próprio Milan e uma do Besiktas. Até porque o próprio Hugo não quer sair antes da Copa, porque a chance dele ir para a Copa é justamente sendo jogador do Corinthians. Depois eu não sei se uma proposta dessas para ele já não seria vantajosa, se ele já não estaria interessado. Mas também é uma questão complicada, porque o Corinthians também tem só 60% do passe do Hugo. Então é difícil. O Corinthians tem que a todo custo tentar segurar. Para mim tem que tentar renovar com o Hugo, não sair nem a pau, ser um goleiro realmente eterno na história do Corinthians e ficar aí muitos, muitos anos. Oferece um projeto de longo prazo. Exato, porque seria uma perda muito grande. Se o Hugo ele quiser realmente comprar a ideia do Corinthians, ele tem muita chance de ser um dos grandes goleiros da nossa história e seguir a caminhada dele com a seleção brasileira. Eu acho que ir para a Europa para ele é uma aposta, porque ele não sabe se ele vai jogar, se ele vai ter espaço ou não, mas é uma aposta que às vezes ele vê o risco e acha que vale a pena, porque talvez seja a última grande chance do Hugo de ser protagonista em um time grande da Europa. E vamos então, finalizando o assunto de goleiros, vamos para o último assunto do nosso vídeo. Jesse Lingard, novo reforço do Corinthians, bizarramente, a gente viu aqui no último vídeo, falar sobre Zaccaria Labiade. A gente já tinha achado muito curiosa essa contratação, muito inusitada,
E no segundo vídeo a gente trouxe uma mais ainda, né? Assim, eu até espero que isso não seja uma frequência, assim, nesses nossos vídeos. Todo vídeo que a gente vai trazer é uma contratação ainda mais bizarra, ainda mais inusitada, ainda mais curiosa. Mas o fato é que Jesse Lingard será jogador do Corinthians. Nesse momento que a gente está gravando, ó, vou até atualizar para vocês, estamos gravando quase 5 horas da tarde. O Lingard ainda não foi anunciado, mas deve ser anunciado nas próximas horas ou mais tardar no dia de amanhã, para estar disponível o quanto antes para o Dorival Júnior. É um cara que já chegou em São Paulo, já passou por exames médicos, já esteve inclusive na Neoquímica Arena para fazer uma ação do anúncio dele, apareceu lá no telão, o princípio de anúncio do Lingard, apareceu que já é também o número 77 do Corinthians, mais um, né, que o Corinthians homenageia devido à conquista do Paulistão de 77. Um cara que chega no Corinthians, chega depois de uma passagem até que interessante na Coreia do Sul, mas com muitas e muitas incógnitas, né, cara? É um jogador que tem muitos altos e baixos na carreira, que tem mais de 10 anos de Manchester United, mas que boa parte desses anos não foram anos de sucesso, não foram anos de protagonismo, que tem passagens por clubes ingleses, mas nem todas elas boas, né? Uma passagem interessante no West Ham, outra nem tanto assim no Nottingham Forest. A gente pode até falar de números recentes que são bons, mas o fato é que a Liga Coreana não é um parâmetro para analisar um jogador que está vindo para o futebol brasileiro. Um cara que tem uma idade um pouco mais avançada, são 32 ou 33 anos? 33 anos. 33 anos, mas que, apesar dos pesares, eu acho que se tudo der certo, pode ser um jogador útil para o Corinthians. Eu acho que é isso, cara. Esse sim é uma aposta num contrato de 1 ano, até onde a gente sabe, recebendo algo entre 500 e 600 mil reais. Não é nenhum absurdo para um jogador dessa pompa, digamos assim, um jogador europeu, um jogador de seleção inglesa, um jogador de Copa do Mundo. Se for colocar na balança o que paga para ele, o que paga para o Memphis é outra realidade. Cara, se colocar na balança, o Angileri estava pedindo mais que ele. Então, é loucura, né? E é um jogador que é opção. Pode jogar no meio, pode jogar nas pontas, pode fazer um segundo atacante. Eu acho que abre bem o leque de possibilidades do Corinthians no ataque, que é onde hoje a gente precisa se reforçar. A gente já fala que pós-jogo após pós-jogo. Kaique hoje a gente não vê podendo ser titular, Guinegão também tá numa fase ruim, o Dieguinho ainda não convence, o Vitinho tá mal, o Memphis tá mal, o Pedro Raul não é opção, o Yuri tá machucado, o Caio César tá machucado. O Corinthians hoje carece de opções no ataque, opções que a gente olha e confie. Então é natural que você reforce nesse setor. Eu acho que o Lingard ele é uma aposta interessante, não é uma aposta de altíssimo risco, até pelo valor, e também porque, querendo ou não, mesmo se ele não for ser um craque, não for ser titular, pelo menos eu acho que no banco ele pode sim ser uma boa opção, e mediaticamente também funciona, vai vender camisa, vai levar o nome do Corinthians também para a Inglaterra, vamos falar sobre, enfim, eu acho que tem pontos positivos também a destacar, mesmo se dentro de campo não render tudo que a gente espera. Obviamente, a partir do momento que ele entrar em campo, ele vai ser cobrado para entregar. E já foi cobrado no aeroporto, você viu isso? E tem que ser cobrado mesmo. E aí, vamos jogar bola ou não vamos? É isso que eu quero saber. Tá vindo pra cá por quê? Você veio aqui pra ficar de onda com o Memphis ou pra jogar? É isso que a gente vai ver. O mesmo serve pro Labiade. A gente deu uma chiada, a gente tem uma certa desconfiança com a contratação. São nomes que estavam meio esquecidos no mercado. Não é normal o Corinthians ir na Coreia do Sul trazer um jogador. Eu também acho que não tem o menor parâmetro. Diria até que talvez o Campeonato Paulista seja mais competitivo do que o Campeonato Sul-Coreano. Mas é uma aposta que vale. Eu acho que nesse momento vale torcer para que dê certo. É um jogador que parece que tá afim. A julgar pelo que a gente viu, pelo que eu estudei da passagem dele na Coreia do Sul, ele tava afim de jogar. Ele tava com sede, tava com fome de jogar bola, de ser campeão, de disputar, de jogar bem. Tanto que tem números muito bons por lá, era o camisa 10, era o capitão do time e sai de lá com muito carinho da torcida. Eu vi na despedida dele que a torcida fez uma ação super legal com ele lá, fez as dancinhas dele, não sei o que, os sinaizinhos lá que ele gosta de fazer de comemoração. Parece que é um cara que tá a fim de comprar o projeto mesmo. E talvez o último grande projeto, o último grande contrato da carreira dele, a chance de jogar num clube realmente muito grande. Não sei se depois disso o Lingard vai ter muito espaço para ir para algum outro mercado e chamar a atenção como vai chamar agora jogando no Corinthians. Cara, eu só espero que o Lingard não faça um gol no estado da Bahia, né? Barradão, na Fonte Nova. Pô, se meter aquele porrada de símbolo na comemoração, o cara tá ferrado, irmão. O cara não sai da Bahia. Mas falando do futebol do Lingard em si, também acho que pode ser um cara útil. O que pra mim vai diferenciar é justamente o interesse, justamente a vontade, a disponibilidade. Também porque, disponibilidade eu falo porque não adianta você trazer um jogador que quer, mas que fisicamente não consegue entrar em campo. Que fisicamente não consegue jogar ali uma partida inteira, 2 partidas seguidas. O Corinthians ele precisa mais desses jogadores operários que joguem todos os jogos do que jogadores como o Memphis,
que até tem uma qualidade maior do que os outros, mas que vai entregar ali 1 a cada 5 jogos, e aí não joga 2, aí folga no começo do ano, e etc. O Corinthians precisa que o Zaccaria e o Lingard não cheguem como estrelas, mas que cheguem como jogadores para somar, para agregar e para estarem à disposição do Dorival quando o Dorival precisar. Se isso acontecer, se eles conseguirem estar bem fisicamente e se eles estiverem interessados, eu acho que pode dar certo. Principalmente o Lingard. O Lingard é um cara que nem você falou, que jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção inglesa, de Manchester United, e também me parece estar afim. Tudo que eu vi de notícia, de entrevista, de relato, de bastidor, tudo apontava para um Lingard confiante, com vontade de assinar com o Corinthians, com vontade de estrear logo e com vontade de continuar vivendo essa cultura, né? Falaram muito que o Lingard gostou muito da Coreia do Sul por estar vivendo uma cultura diferente, um futebol diferente, sentir um calor da torcida diferente. Acredito que no Brasil isso seja até mais amplificado do que é na Coreia do Sul. Então, cara, se for um jogador que entrar em campo com vontade, entrar em campo querendo estar aqui, eu acho que pode ser uma peça útil. Não caiam nesse papo também que o Lingard vai mudar o patamar do Corinthians, que o Lingard vai mudar o patamar do futebol brasileiro. Não chega para isso. Ainda mais que a gente não pode desvalorizar o futebol nacional. Pô, a gente vê muitos jogadores de muito talento vindo para cá e não rendendo tanto assim. O Lingard, para mim, jogando o que ele pode jogar, ele é um jogador útil ao Corinthians. Ele é um jogador bem interessante de se ter no elenco. Não acho que muda o patamar, mas concordo. Uma opção interessante, até mais do que o Labiadio. O Labiadio eu já acho um cara mais... tá meio solto ali. O Lingard eu consigo achar motivo sem ser a amizade dele com o Memphis, por exemplo, ele vir pro Corinthians. Então é isso, rapaziada. O vídeo tá entregue. De novo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo, porque aí a gente vê que vocês realmente estão afim de ver mais disso. E a gente tenta colar aqui com mais frequência para falar desses assuntos que pipocam no meio da semana. Não só vídeo curto, que nem a gente faz nas outras redes e solta aqui no short do YouTube também. A gente faz muito pós-jogo, mas a gente gostaria também de aparecer mais vezes para tratar desses assuntos mais corriqueiros aí, mais do dia a dia do Corinthians, que vale a pena uma opinião um pouco mais longa, vale a pena mais uma trocação de ideia aqui com vocês, para vocês entenderem o que a gente pensa, a nossa opinião nesses casos. Então é isso, deixa seus likes, se inscreve no canal, seja membro também para ajudar a gente, tamo junto. Valeu.